Olá, amigos, estamos começando mais esta edição do nosso Hora H, iniciando a semana, final de semana movimentadíssimo, agitadíssimo no que diz respeito à questão do transporte público, uma situação que havia sido determinada por força de uma liminar da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na sexta-feira ainda, nós tínhamos essa decisão aqui. Naquele momento, as nossas fontes de informação pediam que nós não a divulgássemos ainda durante o nosso programa na sexta-feira, mas logo depois, tipo uma hora e pouco depois do término deste programa na sexta-feira, por volta de 3 e pouco da tarde, nós já estávamos postando todos os detalhes na nossa página no Facebook, facebook.com/horahtv, e aí o que aconteceu? A circular permaneceu, virou à noite, não entrou no dia 18, como previsto, às 0 hora, em operação o novo sistema de transporte com 2 empresas, permaneceu a circular e, para surpresa de todos, no sábado, por volta de 2:30 da tarde, houve uma contradecisão e aí as empresas novas, a Grande Marília e a Sorriso de Marília, acabaram, por força de uma decisão levada em mãos ao terminal urbano de passageiros pelo presidente da Endurbe, Kleber Pinha Alonso, essas novas empresas acabaram assumindo o serviço de transporte, a circular foi colocada de lado, e aí o que aconteceu? Aconteceu que a tal da decisão que a prefeitura alega ter obtido, tido em mãos por força de medida impetrada pelas novas empresas junto ao Tribunal de Justiça, ocorre que, fazendo a leitura, a gente chega no ponto em que não vê, em momento algum, são 2 páginas da decisão, em momento algum, o cancelamento, a suspensão que seja, da decisão da liminar concedida pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, que mandou a circular permanecer. Então, moral da história, resumindo a ópera, estão alegando que houve arbitrariedade, atentado processual e outras coisas mais, já houve boletim de ocorrência registrado, mas isso tudo nós vamos discorrer, apresentar para os senhores passo a passo dentro desta edição do Hora H. Quero aproveitar o flash para citar, primeiro, que 4 portarias publicadas nas 2 últimas edições do Diário Oficial do Município instauram processos administrativos para apurar o descumprimento de normas de uso dos boxes no camelódromo, que fica ali junto com o terminal urbano de passageiros. Há situações em que houve transferência do espaço para terceiros, o que é proibido, e há flagrantes policiais de venda de produtos pirateados como DVDs e CDs. Essa blitz policial, fazendo esse flagrante, aconteceu no dia 23 de março do ano passado, foi levado para a polícia e agora a Prefeitura instaurou uma comissão especial presidida pelo servidor Jairo Florencio Carvalho Filho, que irá julgar caso a caso. Pode ser, inclusive, que essas pessoas que estão hoje no camelódromo flagradas com a venda de produtos pirateados ou que passaram o ponto para terceiro, sejam penalizadas, punidas e percam o espaço que hoje detém naquele local. Bom, sexta-feira foi publicado no Diário Oficial também novo edital de notificação de munícipes para capinação de lotes aqui na cidade. São 79 novas notificações, incluindo, curiosamente, imobiliárias, empreendedores imobiliários, empresas de grande porte que são proprietárias de terrenos e os mantém sujos na cidade. A Prefeitura está intimando, está notificando. Se as pessoas, os proprietários, não fizerem o serviço, a Prefeitura vai fazer, mas aí depois vai cobrar o serviço acrescido de multa e tem também a punição para quem mantém os seus terrenos sujos. Membros do Conselho Municipal da Educação estão sendo convocados para a reunião no próximo dia 28, terça-feira da próxima semana, daqui a uma semana, para a discussão do regimento interno deste Conselho, realização da Conferência Municipal da Educação, COMEM, elaboração das diretrizes pedagógicas de educação ambiental, dentre outros temas. A convocação é assinada pela presidente do Conselho, a professora Maria Sidneia Gomes Ragonha. A reunião será na sede da Secretaria Municipal da Educação, ali na Avenida Santo Antônio, 2377, no bairro Somenzari. Aliás, por falar em Secretaria Municipal da Educação, está chegando e-mail para a gente aqui, dizendo que foi aniversário da secretária da Educação, a Fabiana Cruvinel,
na última sexta-feira. Diz que 3 horas da tarde já fecharam tudo, teve buffet contratado lá dentro do prédio da secretaria mesmo, servindo os convidados, enfim, diz a quem passa o e-mail aqui dizendo que essa é uma situação improvável, que não poderia acontecer, mas que teria acontecido na última sexta-feira. Será que até isso agora, meu Deus do céu? Presidência da Câmara está convocando audiência pública para o dia 6 de junho, 9 horas da manhã, para conhecimento e debates de projeto de lei número 42/2013, de iniciativa da Prefeitura, que estabelece as diretrizes orçamentárias a serem observadas na elaboração da peça orçamentária de 2014, o orçamento municipal. A medida é prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E uma última informação, ainda dentro do nosso flash: o presidente do Sindicato dos Servidores de Marília, o Mauro Cirino, viria ao Hora H nesta segunda-feira, estaria conosco presente aqui, mas por causa de um velório, ele telefonou pedindo para se ausentar, e a gente compreendeu a situação. Mas conforme nós já divulgamos na nossa página no Facebook, facebook.com/horahtv, no início da noite da última sexta-feira, o sindicato já havia protocolado mandado de segurança no fórum local para garantir o pagamento ao menos do INPC aos servidores, e de uma única vez, como prevê a legislação. Se for concedida a liminar que é pedida neste mandado de segurança, os trabalhadores terão direito aos 7,22% da inflação oficial, medida nos últimos 12 meses imediatamente anteriores a 1º de abril deste ano, que é a data base dos servidores. O mandado de segurança é impetrado pelo presidente do sindicato, Mauro Cirino, assinado pelo advogado, patrocinado pelo advogado do sindicato, Rogério Mendes Basso. Inclusive, o Mauro Cirino me falou que o doutor Rogério deve ainda hoje despachar diretamente com o titular da Vara da Fazenda Pública de Marília, o juiz Silas Silva Santos, tentando obter esta liminar, garantindo o reajuste com base... a correção dos salários dos servidores com base no INPC, que é o mínimo que se pode imaginar, que se pode conceber numa campanha salarial dos servidores públicos municipais. A Prefeitura ofereceu, primeiro, nada, zero, depois voltou atrás após protesto dos servidores e ofereceu o INPC, mas dividido em 3 vezes, para pagamento em julho da primeira parcela, em outubro da segunda parcela e em dezembro da terceira parcela, 13º já integral com a correção do INPC. A categoria fez uma outra assembleia, não aceitou, mandou uma contraproposta para a Prefeitura pedindo o INPC de uma única vez. O prazo para o prefeito ou sua assessoria dar uma resposta ao sindicato venceu na última sexta-feira, por isso o sindicato ingressou com mandado de segurança, já está no fórum, na Vara da Fazenda Pública do Fórum de Marília, nas mãos do Dr. Silas, para dar uma sentença. Nesse caso, a gente fica aguardando, a qualquer momento deveremos ter um posicionamento oficial a esse respeito. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 20 de maio. Nessa data, em 1940, os primeiros judeus prisioneiros do regime de Hitler eram levados ao campo de concentração de Auschwitz. Em 2007, Romário, nessa data, marcava o seu 1000º gol. Estão faltando 225 dias para o final do ano. E começa aqui a edição de número 105 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Veja agora os destaques principais desta edição do Hora H. Ônibus, advogados e direção da circular afirmam que foi arbitrária a entrada em operação das novas empresas e garantem que liminar do Tribunal de Justiça mantendo a circular no serviço não foi derrubada e continua valendo. Boletim de ocorrência foi registrado e
Novas medidas judiciais são aguardadas entre hoje e amanhã. Prefeito diz que teve coragem para pôr as novas empresas em operação, que novos itinerários dos ônibus serão definidos em parceria com a Prefeitura e que a passagem ficará mesmo em R$ 2,15. Sindicato dos Motoristas orienta trabalhadores a aguardarem nova audiência com o Ministério Público do Trabalho nesta terça-feira. Tudo o que ocorreu no transporte público no final de semana já foi relatado ao Ministério Público. Zona Sul, lideranças de bairros participam de audiência no gabinete e ouvem promessas de melhorias. Prefeito anuncia creche, centro-dia do idoso e obras na Avenida Jockey Clube, o trecho urbano da BR-153. Câmara, projeto de lei complementar oferece recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, em garantia ao parcelamento de dívida da Prefeitura com o Instituto de Previdência, o IPREM. Com estas e outras notícias, entra no ar ao vivo a partir de agora, mais esta edição do Hora H. A gente começa esse bloco de notícias do Hora H, queria chamar a sua atenção para uma reportagem especial preparada pela equipe do Hora H, bastante interessante. Há pouco mais de uma semana foi inaugurada oficialmente a Escola Senai Sunji Nishimura de Tecnologia na cidade de Pompeia, com a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e do complexo SESI Senai, Paulo Scaff. Ele preside ambos. Segundo executivos do Grupo Jato, que é criador da escola, além de qualificar mão de obra para a indústria, o foco na nova escola estará sempre na formação do caráter da pessoa. Veja mais nesta reportagem especial do Hora H, que acompanhou a solenidade na cidade de Pompeia. Uma grande festa, com direito inclusive à banda marcial, marcou a inauguração da escola Senai Sunji Nishimura em Pompeia. A parceria começou em 2009 e se consolidou totalmente no último dia 10 de maio, quando o Senai assumiu a direção de ensino da fundação que leva o nome do criador da Jato S.A., um dos principais fabricantes de equipamentos e implementos agrícolas do país. Prefeitos das cidades da região, lideranças políticas e demais autoridades estiveram presentes à solenidade. Centenas de convidados, executivos da Jato e estudantes lotaram o ginásio de esportes da Fundação. Ao discursar, o presidente do Senai, da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, emocionou-se ao citar o empreendedorismo e a filosofia de Sunji Nishimura. Não esqueço quando me contaram que o senhor Fungi dizia que tudo aquilo que ele recebeu do Brasil, ele iria devolver ao Brasil. Imagine se todas as pessoas pensassem assim. Imagine se todos tivessem no coração essa gratidão pelo país e que tivessem esse sentimento de agradecimento a esse país maravilhoso que é o Brasil, esse povo maravilhoso que é o povo brasileiro, e que tivessem como missão devolver aquilo que recebem do Brasil. Nós não teríamos pobres, nós não teríamos miséria, nós não teríamos doenças, nós não teríamos ninguém sem uma educação de qualidade, nós não teríamos ninguém sem oportunidade de bom emprego, nós não teríamos ninguém sem oportunidade de crescer. Enfim, seria o sonho, a realização do sonho de todos nós. O presidente da Fiesp também falou da relação de confiança que sempre existiu entre o Senai, a Jato e a Fundação de Tecnologia.
E a relação de confiança que existe entre nós é muito grande, entre o Senai, entre a Fiesp, entre o Grupo Nishimura. Todos vocês são gente muito boa. Vocês são sérios e trabalhadores e pensam no Brasil, seguindo o exemplo do seu Sunji, que está sempre e sempre vai estar entre nós aqui, dando o seu melhor exemplo. Criada inicialmente para qualificar profissionalmente os trabalhadores da Jato e demais empresas da região, a Fundação Sunji Nishimura sempre priorizou a cidadania e a formação do caráter das pessoas, exatamente como o Senai sempre fez. Muitas pessoas valorizam demais, às vezes, o material, o equipamento, essas coisas. Mas, de fato, o que realmente faz diferença numa organização são as pessoas. As pessoas com seus conhecimentos, né, sua competência, e as pessoas com seu próprio caráter. Então, quando você vê, por exemplo, uma organização como essa do Senai, onde se trabalha muito a formação da competência profissional, do conhecimento, mas também na formação do caráter, a formação do homem em si, não é? O respeito às coisas materiais, o respeito às pessoas, não é? Então, quando nós encontramos uma instituição desse nível, esse é o tipo de gente que todo mundo quer, não é? Eu creio que é o tipo de gente que nós queremos na Jato. É o tipo de gente que todas as pessoas querem, não é? Então é uma iniciativa que tem valor, um significado para a vida das pessoas, né? Não por um momento, mas por uma vida inteira. E a gente parabeniza muito essa iniciativa do Senai, de estar aqui, investindo aqui em Pompeia, e nós estamos felizes com isso. Mão de obra qualificada é e continuará sendo muito exigida na região. Daí a necessidade da criação de mais e de novos cursos. Segundo Alberto Isamu Honda, diretor executivo da Fundação Sunji Nishimura, a chegada do Senai é um sonho realizado. A vinda do Senai para cá é como se fosse um sonho, não é? Pensar que uma das melhores instituições de ensino técnico e tecnológico do mundo, não é? Está presente aqui em Pompeia, uma cidade com 20 mil habitantes, e numa parceria com a Fundação é como se fosse um sonho mesmo. Nós estamos muito felizes. Hoje é difícil imaginar como é que as empresas iriam recrutar mão de obra especializada sem o Senai em Pompeia, né? E todos os cursos que o Senai tem hoje aqui, são vários cursos, né? Mais de 1.000 alunos estudando, é uma coisa impressionante. Hoje falta mão de obra qualificada? Olha, a mão de obra qualificada sempre vai faltar, não é? Porque, na realidade, a região está crescendo muito, as empresas estão crescendo muito. Cada vez mais as empresas estão usando o pessoal qualificado no lugar de pessoas que entravam para receber qualificação. Então, ainda durante muito tempo, nós vamos ter muita demanda de mão de obra. Por isso, a criação de novos cursos, como o de plástico, que começa agora em agosto. A consolidação da parceria entre a Fundação Sunji Nishimura e o Senai ocorre pela coincidência entre as filosofias das duas instituições, preocupadas com a formação do cidadão completo. A forma de educar que o Senai tem, que não é só ensinar, mas ele forma a pessoa, e coincide muito com a nossa filosofia, que o mais importante é formar a pessoa. Treinar, a gente treina. Então, a importância de ter uma instituição estável, experiente e que atende às nossas necessidades em diversas áreas. Lá tem mecânica, tem eletroeletrônica, tem plástico, né? Então são toda a área que nós estamos envolvidos. O presidente da Fundação Sunji Nishimura explica como vai funcionar a Escola Senai dentro da instituição. Nós colocamos toda a área, a instalação à disposição deles. Nós administramos para eles isso. A parte de ensino da escola é totalmente deles, nós não temos interferência nisso. Nós temos direcionamentos de alguns cursos que estariam sendo necessários. Então, quando a gente diz em parceria empresa privada com a escola, é que a empresa privada sabe exatamente o que necessita. A escola nem sempre sabe. E como a gente está no campo, no Brasil todo, a gente sabe exatamente a necessidade. Então, quando se prepara um curso, um currículo,
está lá a necessidade atendida. Parceiros do empreendedorismo da família Nishimura fizeram questão de acompanhar a consolidação da parceria com o Senai. Foi o caso do empresário mariliense Antônio Augusto Ambrósio, o Tato, presidente da Estruturas Metálicas Brasil e responsável por grande parte das edificações feitas pelo Grupo Jato em Pompeia. A família Nishimura, que são meus irmãos, tudo que você vê, ou 90% que está feito aqui, foi feito pela minha empresa. E eu tenho muito orgulho disso. Eu era amigo do senhor Nishimura. Quando eu estava no conselho, eu vinha aqui. Esse sirva de exemplo para a minha vida. Hora H. Aí, beleza de material lá da Escola Suji Nishimura de Tecnologia em Pompeia, que já formava e capacitava mão de obra para a indústria local, a Jato principalmente, que é uma das maiores do Brasil na fabricação de implementos e equipamentos agrícolas, e também para as empresas de cidades vizinhas, e agora com o Senai assumindo totalmente a parte educacional, mas com a mesma filosofia da família Nishimura, não apenas de formar e capacitar a mão de obra, mas principalmente de formar o cidadão, de formar o caráter da pessoa. Essa é a meta principal da família Nishimura nessa parceria agora com o Senai. Nós vamos ao breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho, já está no estúdio conosco, convidado para hoje, o ex-vereador Eduardo Nascimento. Nós vamos daqui a pouquinho falar a respeito de assuntos extremamente importantes, inclusive uma ação popular que ele, Eduardo Nascimento, assina com relação ao transporte coletivo aqui de Marília, pedindo a suspensão imediata das licitações que colocaram as novas empresas de operação e mais uma série de questões. E já tem novidade em cima dessa ação popular impetrada na última sexta-feira, no finalzinho da tarde, quase início da noite. Daqui a pouco os detalhes todos para você aqui no Hora H. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis.
Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Muito bem, estamos de volta com o Hora H, iniciando mais um bloco de notícias do nosso programa. E o nosso entrevistado está aqui no estúdio comigo, é o Eduardo Nascimento, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal. Eduardo, que ingressou com uma ação popular, é ele o autor de uma ação popular de número 2528 de 2013, estou falando aqui o número, inclusive, da ação popular, está na vara da Fazenda Pública, aqui de Marília. O juiz é o doutor Silas Silva Santos e coloca como réus a prefeitura, o prefeito e as duas empresas de ônibus da cidade. Eduardo Nascimento, o que é que o senhor pretende com essa ação popular aqui? É a suspensão das licitações, não é? Basicamente. Olha, primeiro meus cumprimentos. Muito obrigado por estar aqui. Aos telespectadores do Hora H, do Canal 15, TV Comunitária. Obrigado, Ailton, pelo convite. Olha, Ailton, a nossa ação popular, o que nos motivou a promover essa ação, eu não represento nenhuma empresa, não represento empresa circular, não represento Grande Bauru, Grande Curitiba, Sorriso, não defendo ninguém. Uhum. O que nós estamos querendo é dar luz a todo esse processo que 90% das pessoas sabem da forma que foi executada. A licitação, nós temos gravações do próprio deputado Camarinha, de que durante quase 2 anos na Rádio 950 ele denunciava que o mandatário à época havia recebido propina dessas empresas para ganhar essa licitação, que o processo era viciado, que o edital foi direcionado. Bom, isso foi alvo de uma série de ações judiciais, inclusive, né? Correto. Então, se o processo todo foi corrompido, nós queremos dar luz a essa situação. E outra, e a cidade não pode perder. Marília, o usuário do transporte coletivo não pode ser prejudicado com essa situação toda. Eu me lembro, Ailton, que em Bauru, quando houve um processo licitatório para a concessão do transporte público, houve por parte das empresas ganhadoras do processo um pagamento de luvas para a prefeitura. Entendi. Para a prefeitura. Aqui não aconteceu isso. Quer dizer, quanto não custa explorar esse serviço? Quanto que essas empresas já não gastaram com advogados, ações e outras coisas que nós não podemos aqui dizer de público, né? Afirmar? Quantos milhões já não foram gastos? Esses milhões não poderiam ter sido injetados nos cofres públicos? Não é? E muito estranho, porque o prefeito Bugarelli fez a licitação, o prefeito Tiziano deu andamento e o prefeito Vinícius, que o grupo político tanto criticava a forma que essa licitação foi conduzida, assinou a ordem de serviço e determinou o início imediato das empresas. Então esse processo está muito obscuro. O que nós queremos é dar luz a toda a situação para que a população e o município não possam ser prejudicados, principalmente a população. Os usuários do transporte coletivo não possam ser prejudicados e o município também não possa perder. É isso que nós estamos buscando. Essa ação popular tem como réus a prefeitura, o prefeito, pela medida tomada, a notificação e a ordem de serviço para as novas empresas atuarem, e as duas novas empresas. O objetivo primordial é suspender a licitação, fazer uma outra, então. Uma outra licitação de forma transparente, não é? De forma transparente. Como eu disse, há modelos em cidade implantados em que houve pagamento de luva por parte da empresa vencedora para a prefeitura, para o município em Marília. Deixa eu só explicar isso daí. Por exemplo, a prefeitura municipal tem lá 5.000, quase 6.000 servidores. Quando ela troca o banco, onde ela faz o pagamento, tem as contas dos servidores para receber o pagamento, o banco paga luvas para a prefeitura. Em Marília pagaram mais de 20 milhões para a prefeitura. Então a exploração da concessão do transporte público, igualmente, você vê que cada uma das empresas anunciou na imprensa, na mídia, nos jornais, que investiu 20 milhões de reais. Então, 40 milhões de reais entre ônibus, a instalação de garagem, contratação de funcionários. São quase 700 pessoas trabalhando entre as duas. Então, um dinheirão graúdo que vem vindo aí. Uma mina de ouro, até porque você vê a luta que está sendo, as empresas estão se degladiando para pegar esse pote de ouro. E o município, a prefeitura, os munícipes ganha as empresas que foram contratadas, ganham outras pessoas de outras formas aí, que nós sabemos como tudo acontece, e o município
O munícipe não ganha nada. Agora, já aconteceu, Eduardo, uma novidade nessa ação popular. Porque uma coisa foi impetrar a ação popular, outra coisa foi despachar com o juiz, mas agora o juiz já fez uma solicitação, é isso? Ele determina, nós citamos no processo todas as pessoas que foram responsáveis pela condução desse processo licitatório, e o juiz pede a inclusão dos ex-prefeitos, Bugarelli e Tiziano Toffoli. Quer dizer, além do Vinícius, que expediu a ordem de serviço, ou as ordens de serviço, além das empresas citadas, além da prefeitura, o município, também os ex-prefeitos. Mário Bugarelli e Tiziano Toffoli também estão sendo citados. Bom, eu vou perguntar, eu já sei até a resposta, mas eu vou perguntar por que o senhor acha que o juiz fez isso? Olha... botar todo mundo no mesmo pacote, né? Para colocar todo mundo no mesmo pacote. Como eu disse, um iniciou o processo, outro deu sequência e o outro concluiu. Então, nada mais justo de que os três sejam chamados nessa ação, né, para trazer, como disse, para trazer luz a tudo que aconteceu, porque está tudo muito obscuro, o povo está sem saber o que fazer, sem saber o que aconteceu. E eu volto, o município teve prejuízo financeiro. Muita gente ganhou, menos o município. E o senhor disse que o deputado Abelardo Camarinha, pai do prefeito, quando apenas Temos deputado gravações. E o Vinícius não prefeito, ele criticava dizendo que a o processo estava viciada. O edital viciado, que houve direcionamento no edital, havia direcionamento no edital. Perfeito. E isso palavras do próprio deputado Camarinha. Que é questionado em diversas ações judiciais. E pagamento de propina. Pagamento de propina, etc. e outras coisas mais. Quer dizer, depois como é que assume? Aí assume a prefeitura, e dá cumprimento. Assina ordem de serviço e executa. Então, bom, muito estranho. Mas ganha muita força essa ação popular impetrada pelo senhor na sexta-feira, por uma razão muito simples. Na própria sexta-feira, nós tivemos aquela decisão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que nós não pudemos divulgar aqui integralmente, a gente apenas deu a pista do que estava acontecendo, eu mostrava o documento, coisa e tal, mas, enfim, a 4ª Câmara do Direito Público acabou, através da desembargadora Ana Luísa Liarte, acabou concedendo uma liminar, mantendo a circular no serviço, suspendendo as duas licitações do transporte público, a 022/2010 e 023/2010. A licitação começou em 2010, hein, gente? Nós estamos em 2013, olha como é que a coisa vai. Também cancelou, suspendeu, como queiram, os contratos firmados pela prefeitura com as novas empresas. Muito bem, essa decisão que eu tenho em mãos aqui. Ok, só que isto aqui, entre aspas, eu vou explicar já, foi ou teria sido derrubado. Então, na sexta-feira houve isto, no sábado teria sido derrubada essa decisão. Então, os ônibus das novas empresas que eram para começar a rodar às 0h do sábado, dia 18, não começaram, permaneceu a circular. Correto. Ok? Só que 2h da tarde do sábado apareceu uma outra ordem derrubando esta. Então, a sua ação popular ganha uma força tremenda, porque ela, em tese, substitui o que esta decisão da 4ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça havia conseguido. Eu quero reiterar, e quero reiterar mais uma vez, Ailton, que não represento nenhuma empresa. Você sabe que, enquanto vereador, eu fui um dos maiores críticos da empresa circular de Marília, né? Porque eu cobrava a melhoria do serviço que ela oferecia à população. Sempre cobrei. Inclusive, até eu era uma pessoa antipática à direção da empresa circular. Só para deixar isso bem claro, e sempre fui, não tenho relacionamento com ninguém. O que eu quero é que ocorra, o que eu quero não, o que eu sempre quis, o que nós vereadores de oposição na minha época sempre cobramos, transparência no processo e que o município não fosse prejudicado, que o marilhense não fosse prejudicado. É isso que nós sempre reivindicamos. Agora, a gente também não queria prejudicar o usuário do transporte. Então, muitas ações que você até tem a vontade, o desejo de impetrar, mas você tem que tomar cuidado para que lá na ponta, o mais fraco, como você citou agora há pouco fora do ar, na briga entre o Mário e o Rochedo, quem perde é o Marisco. É o Marisco. Então nós temos que tomar muito cuidado, temos que ter muita responsabilidade. Agora, no meu entendimento, eu tenho certeza, no entendimento da maioria das pessoas, não houve responsabilidade por parte do gestor municipal, porque foi tudo muito estranho esse processo, foi tudo muito obscuro. E o município, como te disse, e se não me falha a memória, eu preciso de confirmação dessa informação. Aí você pode até levantar isso. Me parece que Bauru, há 10 anos atrás, quando fez a licitação, me parece que só de pagamento de luva da época, cada empresa pagou 5 milhões. Eu preciso confirmar isso. Você imagine hoje, quanto não valeria? Nós estamos discutindo uma concessão de 15 anos, 2,15 a passagem, você multiplicar isso aí por 40 mil usuários por dia, vezes 30 dias no mês, vezes 12 meses no ano, vezes 15 anos,
você vai chegar numa conta de quase 600 milhões de reais. Então nós estamos lidando com cifras milionárias, absolutamente milionárias. Então nada mais justo do que o pagamento de luvas, né, para o município, né, afinal de contas. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, essa aqui é a decisão que a prefeitura utilizou, o Dr. Kleber Pinha Alonso utilizou, que é o presidente da Indurb, ele que ficou responsável por fazer a transição, 2h30 da tarde do sábado, para ir ao terminal urbano, teve requisição de força policial, tirar de circulação os ônibus a circular, foi uma coisa assim abrupta, e colocar os novos ônibus em circulação. Eu tenho fotografias desse momento, queria exibir essas fotografias, por favor, para a gente mostrar esse exato momento em que as coisas estavam acontecendo. Os ônibus a circular iam chegando, aí os passageiros desciam, entravam nos novos ônibus, você vê que você vai ver ali ônibus tudo misturado, da empresa circular, da Grande Marília e da Sorriso de Marília. O vermelhinho no fundo da Sorriso de Marília, o primeiro aqui é da Grande Marília e aquele amarelinho ali é da circular. Então, olha que salada que virou dentro do terminal no sábado. Ninguém entendia absolutamente nada. Ó, ônibus da circular atrás, a Grande Bauru, a Grande Marília na frente. E o coitado do usuário espremido no meio de todo mundo. E o coitado, infelizmente eu não vou ter como exibir umas imagens que nós temos, que nós fizemos no terminal. Você vê a salada que virou. Gente perdida completamente. Aí fizeram aquilo que é para ir para o aplauso, né? É ir para a galera. Ou você pode tirar as imagens aí. Que é aquele negócio de botar os passageiros nos ônibus novos sem pagar passagem. Porque não tinha como cobrar ainda, que não estava instalado o sistema das novas empresas. E o prefeito presente anunciando 2,15 a tarifa, a partir daí 15 centavos mais barato do que aqui era cobrado. Então houve aquele negócio de ir para a galera também, né? Eu estive ontem em Bauru, né? Eu fiquei o dia inteiro ontem em Bauru, porque a minha esposa foi levar uma sobrinha minha que ia participar de um concurso em Bauru. E eu fiquei andando ali pelo centro da cidade e fiquei olhando os ônibus da Grande Bauru. Ridículo os ônibus. Ônibus velho, cacareco. Claro que aqui, para passar o mel na boca, para colocar ônibus novos, né? Tal. Mas eu não quero, eu desejo, o que eu quero é que a população seja bem atendida. Que a população seja bem atendida. É só isso. Mas o que eu quero mostrar, Eduardo, é bom que você esteja aqui, porque me ajuda até nos comentários, na interpretação de tudo. Essa foi a decisão, então, apresentada no terminal, no sábado à tarde, para tirar a circular e colocar as novas empresas. Muito bem. Para entrarem as novas empresas, tem que derrubar a decisão da 4ª Câmara de Direito Público. Eu estou falando em matéria de direito, meu Deus do céu. Lisura no processo. Tem que derrubar essa decisão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Porém, em nenhum momento da decisão é um conflito de competência, que está escrito aqui em cima, um conflito de competência, processo número 99072, que foi impetrado no Tribunal de Justiça, no plantão judiciário, no sábado, no plantão judiciário, é assinado pelo desembargador Vinícius Salles, não é Vinícius, não é Vinícius Salles, dia 18 de maio, sábado. O curioso é que ele cita o que foi pedido, até erra o nome da empresa Grande Marília, coloca Viação São Pedro, tem nada a ver uma coisa com outra, depois Viação Cidade Sorriso. Você vê a confusão que está isso, até o desembargador está errando o nome das empresas. Está um absurdo isso aqui. Aí, o que era solicitado? Solicitado que derrubasse a decisão da 4ª Câmara. Ele coloca o que foi pedido, pugna ainda, dada a peculiaridade da ação, pela suspensão imediata da liminar conferida pela Egrégia Câmara, 4ª Câmara de Direito Público. Pugna, quer dizer, foi solicitado isso aqui. Muito bem. Aí ele começa, depois dele falar isso, ele coloca, relatei. Olha, o senhor está lendo aqui, relatei. Agora ele começa a decisão dele. Agora o que vale? A decisão dele é única e exclusivamente: a despeito do desenvolvimento desta análise durante o plantão judiciário, recebo o pedido como integrante da turma especial de Direito Público do Tribunal de Justiça e indico a 9ª Câmara de Direito Público como competente para analisar e decidir sobre medidas urgentes. Quer dizer, não fala nada, nenhuma decisão contra aquela liminar da 4ª Câmara de Direito Público. Então, quem analisou isso aqui depois, a miúde, falou, peraí, não derrubou nada, está valendo a decisão da circular. É o entendimento do senhor também? É o mesmo entendimento que eu tenho, que você acaba de passar aqui para o seu telespectador. Ailton. Aí, Eduardo, houve um boletim de ocorrência registrado pelos advogados da circular, relatando tudo, onde eles dizem que foi uma aberração que aconteceu, que houve um atentado processual,
pode caber aqui improbidade administrativa contra o prefeito por desrespeito de ordem judicial, em favor de grupos econômicos. Onde que a coisa está indo? Também pode haver a questão criminal, não apenas a civil, mas a criminal contra o prefeito, contra o próprio presidente da Indurb, Dr. Kleber Pinha Alonso, porque com base num documento que não derruba a decisão anterior, ele tira uma empresa e coloca as outras. Rapaz do céu! Aí falam em abuso de poder, abuso de autoridade, em desobediência de ordem judicial, que pode dar a questão civil, a questão criminal também. Diz que persiste essa liminar da 4ª Câmara, tem o boletim de ocorrência registrado, enfim, tá uma confusão tamanho do mundo, seu Eduardo. Olha, eu pensei ainda falando sobre a licitação, Ailton. Nós sempre fomos contrários na legislatura passada dos vereadores de oposição. Eu, vereador Damasceno, vereador Coraí, vereador Juninho, nós sempre nos posicionamos contra tudo isso que aconteceu. Né? Não defendendo nem A, B ou C, mas de que o processo fosse transparente. E como o grupo do prefeito eleito sempre foi crítico de tudo isso que aconteceu, eu falei, eles entraram agora, eles vão anular tudo e fazer uma... Eu também imaginava isso. Para nossa surpresa... Até para não ter falação, né? Para nossa surpresa, eles deram andamento naquilo que já vinha acontecendo de forma errada. Isso que nós aguardávamos isso, esperávamos que eles fossem ter outro tipo de posicionamento, e o que não aconteceu. E outra, a cidade, precisando de dinheiro, de recursos, era uma chance uma oportunidade para ter esses recursos de forma mais rápida. Você sabe que na iniciativa privada a coisa funciona mais rápido. Sem dúvida. E, no entanto, nada do que esperávamos que eles fossem fazer, porque tanto criticaram esse processo, estava viciado, pagamento de propina, todo corrompido o processo. E deram cumprimento assim mesmo. E deram cumprimento. Então, para nossa surpresa, mas que fique claro que aqui, nem o senhor, nem nós aqui no programa, principalmente o Hora H, não estamos defendendo A, B ou C. Muito pelo contrário. Só o transporte, o serviço que sempre foi prestado para Marília não era de boa qualidade. Isso precisaria, e faltava fiscalização. Perfeito. Agora, ontem, domingo, houve um ingresso, um pedido dos advogados da Circular, eu tenho em mãos aqui, no plantão judiciário de Marília, pedindo que fosse respeitada a decisão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Requer-se a expedição de competente mandado retornando o estado anterior, ou seja, a circular no serviço em que se achavam as partes envolvidas, inclusive requisitando reforço policial para a efetivação da medida. Isso foi impetrado no fórum ontem, domingo. Aí, quem estava de plantão, o juiz de Garça, o juiz substituto, Dr. Frederico Lopes Azevedo. Ontem, domingo, às 13h10, ele simplesmente disse o seguinte: quem tem que decidir é o Tribunal de Justiça, aqui não. Ponto final. Passou a bola para São Paulo. E aí, eu estou sabendo que os advogados da Circular estão em São Paulo hoje. Aliás, está todo mundo em São Paulo no Tribunal de Justiça. As novas empresas tentando garantir-se na função, a Circular tentando voltar, entendendo que não foi derrubada a decisão da 4ª Câmara de Direito Público. E eu só questiono assim, por que em Marília tudo é tão difícil, tudo tão confuso? Porque fazem tudo se preocupando apenas no benefício próprio, jamais no benefício coletivo. Aí não tem como dar certo. Quando as pessoas pensam no próprio umbigo, não é? A coisa não tem como sair acertada. Agora, perde a cidade, como eu te falei, que perdeu uma oportunidade única de botar dinheiro em caixa. Botar dinheiro em caixa no momento que a cidade, que eles tanto reclamam, né? que precisa botar dinheiro em caixa, perde essa oportunidade. Perde o usuário com essa confusão toda, os motoristas, os trabalhadores das empresas, uma judiação que estão fazendo. Você já imaginou o emocional, o psicológico dessas pessoas? Teve motorista. Como não deve estar nesse momento a família desses trabalhadores? Então, olha o problema, olha a insatisfação, olha as consequências. Teve motorista chorando lá no terminal. Lamentável. Preocupado. Não, para aí, estaciona o ônibus, desce todo mundo, entra no outro. Mas, meu Deus, estou trabalhando. Foi um negócio assim, parece que isso tudo não foi levado em consideração. Aliás, não foi mesmo levado em consideração. Mas eu quero que o senhor permaneça aqui no estúdio, porque vamos ouvir o prefeito Vinícius Camarinha, através de um áudio distribuído pela assessoria de imprensa da prefeitura. O Vinícius diz que o governo dele teve a coragem de colocar as novas empresas em funcionamento. Ele diz isto. Isso ocorreu no sábado, por volta das 2h30 da tarde. Pelo que eu estou vendo aí, me desculpe interromper, quem teve a coragem foi a justiça, né? Não é a justiça que está determinando? Mas tá muito confuso, né? O meu entendimento é que
prevalece a decisão da 4ª Câmara de Direito Público, a circular é que ficaria. Bom, mas vamos aguardar. Segundo o prefeito, o preço da passagem vai ficar mesmo em R$ 2,15, conforme decreto publicado por ele no Diário Oficial na última sexta-feira. Mas prestem atenção nas palavras do prefeito, o Eduardo vai ouvir, acompanha aqui pelo nosso ponto, Eduardo. Fica à vontade aqui, vamos lá, pode soltar aí. Nós exigimos que essas 2 novas empresas que estão assumindo o transporte público viessem com ônibus novos, com acessibilidade. Nós estamos ajustando o itinerário, um itinerário que possa se aproximar mais das necessidades da população, e publicamos um decreto do qual o preço da passagem será de R$ 2,15. Então são medidas que beneficiarão toda a nossa população. Hora H. O Vinícius falando, a impressão que o governo dele é que fez o edital, porque nós exigimos ônibus novos, com acessibilidade, isso tudo fez parte do edital, que é de 2010, do governo do Bugarelli. Descumprir a exigência do que estava no edital, era obrigatório. Não, chamou atenção isso aí. Agora, o mais hilário, na minha opinião, é essa fala do prefeito que veio agora, onde ele disse que o governo dele teve a coragem de colocar as novas empresas em atividade, mesmo diante de todo esse imbróglio jurídico, judicial que nós estamos experimentando aqui na cidade, como jamais visto. Acompanhe. O nosso governo enfrentou todas essas questões, tivemos a coragem de enfrentar tudo isso para oferecer e homenagear a população trabalhadora que usa o transporte público, e nós exigimos que esse transporte seja realmente da melhor qualidade para atender toda a nossa população. Hora H. Muito bem, tá aí então o Vinícius dizendo que o governo dele enfrentou toda essa situação e acabou, de fato, colocando as novas empresas para atuarem. Agora já tem gente dizendo aí que incorreu em crime de responsabilidade, poderá ser responsabilizado civil e criminalmente por descumprimento de ordem judicial. Ó a salada! Sem dizer que o município ainda pode ter que indenizar lá na frente a circular, que está pedindo 60 milhões, e indenizar as novas empresas, se elas ficarem fora, cada uma diz que já investiu 20 milhões. Onde é que nós vamos parar? Diz que a circular tem uma ação de desmobilização da ordem de 60 milhões. Então tá complicado. Agora, tudo isso que ele disse... Podia ser evitado, Cristo. Podia ser evitado. Agora, além do município não ter uma receita nessa licitação que poderia ter tido e perdeu, a gente sempre cobrou isso. Ainda pode ter que pagar. Ainda pode ter que pagar. Você vê o absurdo disso. Outra coisa interessante, outro dado importante, por que as empresas não emplacaram esses ônibus em Marília? Para que o IPVA ficasse aqui na cidade. Eu vejo lá a Grande Marília toda emplacada em Bauru. Você imagina? Então as placas são de Bauru? São de Bauru. Vamos checar isso aí. Meu Deus! Pode checar. Então, você imagine, quantos ônibus são? São 63 ônibus cada empresa, 126 ônibus. Quanto não custa cada ônibus desse? Olha quanto a cidade não está perdendo. O município não está perdendo. São detalhes, são coisas pequenas que fazem às vezes, toda a diferença. Que fazem toda a diferença. As pessoas não estão atentando para esses detalhes. E daria para ter esperado um pouquinho mais, fosse eu o prefeito faria isso, aguardando uma decisão transitada em julgado. Essa era uma coisa, desculpe de interromper, que o prefeito podia ter obrigado o emplacamento. Isso aí não consta no edital. Mas então vocês vão explorar o ônibus, vão obter lucro em Marília. Mas vão emplacar vamos emplacar os carros aqui. Aham. Agora emplacar os carros em Bauru... Não, perdeu duplamente, né? E ainda pode ter que pagar. Agora eu digo, espere uma decisão transitada em julgado, primeiro nessa questão da desmobilização da circular, para não ter que correr o risco de pagar 60 milhões para a empresa. E espere uma decisão transitada em julgado nas muitas ações que existem, se fica essa, se entram as novas, para não ter que correr o risco de pagar a indenização para as novas. Meu Deus do céu, uma questão de prudência. Eu acho que o gestor não poderia ter tomado lado. O que ele tinha que fazer era fiscalizar a boa execução a empresa, a Circular, a Grande Bauru, a Sorriso, que executasse um bom serviço, prestasse um bom serviço para a população. Que tá mais gostoso andar nos ônibus zerinho da Grande Marília, da cidade de Sorriso. Você vê o ônibus passar, você tá pertinho, você tem até um cheiro de tinta dele, novinho. Claro que tá mais gostoso, pagando menos e tal. Mas a gente está discutindo a questão jurídica, o impasse judicial criado nessa história, a insegurança provocada. Os transtornos trazidos. Os transtornos e ainda correndo o risco o município. Não tendo recebido nada, nenhuma luva, nada para chegar nas nossas empresas, nem o emplacamento dos ônibus aqui na cidade. Foram licenciados em Bauru. Coloca a gente em segundo plano, quer dizer, Bauru sempre em primeiro lugar, a gente em segundo lugar. Né? E terceiro, correndo o risco de ter que indenizar as empresas, pelo amor de Deus. E aí não sai do bolso do prefeito, né? Sai do nosso, pelo amor de Deus. E tudo isso que ele está dizendo que exigiu, consta do edital, as empresas tinham obrigação de cumprir. Agora vamos ouvir a advogada do Sindicato dos Motoristas, a doutora Adriana Ferrari,
Porque você imagine, se nós estamos perdidos aqui, os advogados perdidos, os juízes perdidos, o juiz plantonista ontem aqui em Marília mandou para São Paulo, isso tem que decidir no Tribunal de Justiça, pelo amor de Deus. Câmara de Direito Público lá no Tribunal de Justiça, uma diz uma coisa, a outra vai julgar outra situação, quer dizer, ninguém se entende, né? Um imbróglio tremendo. Imagine como é que fica a situação do trabalhador. Perdido. E outra, senhor Eduardo Nascimento, amanhã é dia de pagamento de vale para os funcionários. E aí? Quem é que vai pagar o vale? A circular ou as novas empresas? A gente fala disso já primeiro, doutora Adriana Ferrari. Doutora, o que o sindicato está orientando aos trabalhadores? Continue aguardando a data de amanhã, 13 horas, quando o Ministério Público do Trabalho virá novamente audiência em Marília para tentar resolver esse imbróglio. Agora, o Ministério Público do Trabalho de Bauru já foi informado de tudo que aconteceu aqui e como é que recebeu essa informação? Hoje de manhã já passamos um fax e já contactamos o procurador e vamos aguardar o que vai acontecer amanhã. Mas, segundo a nossa Federação dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, palavras do nosso advogado, inclusive, é inacreditável. A senhora acredita que possa existir alguma outra decisão ainda neste caso ou já chegamos ao final da história? E como eu vou acreditar que sim e como eu vou acreditar que não se as coisas mudaram sábado em horas? E o trabalhador, como é que fica numa dessa? Ele está garantido ainda por aquele TAC, o termo de ajustamento de conduta que foi firmado pelo Ministério Público do Trabalho, né? Nós estamos nos fiando nisso. Agora, ele continua trabalhando independentemente de onde ele está com todos os direitos garantidos, seja para receber da circular, seja para receber da onde ele trabalhou nesses dias? Nós acreditamos que sim, através do TAC firmado com o Ministério Público na data do dia 15. Hora H. Bom, então o trabalhador perdido, aguardando a audiência pública que acontece amanhã, 13 horas, vai ser lá no auditório da Biblioteca Municipal. Vem para cá o procurador Marcos Vinícius Gonçalves, do Ministério Público do Trabalho, é a segunda vez que ele vem. Eu vi um e-mail, a doutora citou isso aí, que veio da Federação dos Trabalhadores. O advogado da federação, acostumado a lidar com situações desse tipo, colocou assim: nunca vi nada igual ao que está acontecendo em Marília. O procurador do trabalho, quando veio aqui, tomou conhecimento na quarta-feira passada do que estava acontecendo, ele falou assim: gente, eu vim para resolver uma coisa, estou pegando outra completamente diferente. Agora, teve um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que foi assinado entre a prefeitura, a circular e os sindicatos dos trabalhadores que atuam nas empresas de ônibus, são 2 sindicatos, o pessoal administrativo, motorista e cobrador. Foi assinado esse TAC, permitindo ao motorista, uma situação inusitada juridicamente se falando, permitindo ao funcionário colocar o pé em 2 canoas. Mesmo com a carteira assinada na circular, ele pode trabalhar na Grande Marília ou na Sorriso de Marília sem sofrer nenhum tipo de penalização e sem nenhum prejuízo do que ele tem para receber. Né? Ainda bem. Ainda bem, só que tem uma coisa, a própria doutora Adriana me disse, ela falou: Ministério Público, porque é Ministério Público do Trabalho, dá parecer. Sentença quem dá é juiz. Será que a justiça vai avalizar isso que foi feito? Bom, se formos tomarmos por base os TACs que foram assinados pelos ex-prefeitos e nunca cumpriram, então você imagina, coitado dos trabalhadores. Bom, e agora, senhor Eduardo, amanhã tem pagamento de vale. Então, o entendimento é o seguinte: quem ainda está com o contrato assinado com a circular, mesmo a circular fora, e ele com o contrato com a circular, trabalhando na outra empresa, ainda vai receber o vale da circular. Quem tiver já contratado pelas novas empresas e desvinculado da circular, vai receber o vale das novas empresas. E se tiver um revertério e voltar a circular, o sindicato vai ter que calcular os dias trabalhados das novas empresas, caso a caso, de 700 trabalhadores, para eles serem indenizados pelas novas empresas. Olha o imbróglio. Resultado de tudo isso: muita gente ganhando, mas só um lado perdendo. A população. A população e o trabalhador das empresas. Bom, aproveitando ainda, senhor Eduardo, a sua presença aqui, eu informei logo na abertura do programa, deveria estar presente hoje aqui o Mauro Cirino, presidente do Sindimar, do Sindicato dos Servidores Municipais, porque também tem mais confusão ainda com os servidores, né? Aliás, o governo do Vinícius começou tendo primeiro o problema do IPTU, depois, primeiro o problema dele próprio, fica ou não fica prefeito, depois a questão do IPTU. Depois nós tivemos o protesto dos servidores, quer dizer, olha onde é que nós já estamos. E agora essa questão dos ônibus,
Quer dizer, 4 meses e meio, isso, uma salada completa, uma feijoada a questão completa. das entidades sociais que queriam tirar os servidores. Exatamente. Desagradou a todas as entidades. Exatamente. Depois Agora, não tirou ninguém. Não tirou ninguém. Agora vamos voltar na questão dos servidores. Primeiro a prefeitura deu o tal do reajuste zero, né? Deu a notícia do reajuste zero, depois voltou atrás, ofereceu o INPC em 3 parcelas. Os servidores rejeitaram, mandaram uma contraproposta, o INPC de uma só vez. Deu prazo até sexta-feira para a prefeitura responder. A prefeitura não respondeu e o sindicato entrou com um mandado de segurança na própria sexta-feira, já está na vara da Fazenda Pública, Dr. Silas, para decidir o que fazer neste caso. Eu queria o Mauro Chirino aqui, para a gente conversar com ele. Os servidores estão ligando desesperados aqui, estão dizendo que não conseguem contato nem com o sindicato nesta manhã de segunda-feira, estão preocupados, querem saber o que é que vai ocorrer. Também está demorando muito para termos um ponto final nessa história, né, Eduardo? Olha, Ailton, o Mauro é uma pessoa que eu respeito muito, mas a gente sempre, eu não tenho trava na língua, você me conhece. Eu acho que o sindicato precisa ter uma postura, eu diria aí, mais contundente com relação a essa negociação dos servidores. Esse Por mandado quê? de segurança não seria uma dessas providências? Precisaria ver o teor desse. Eu fico meio... Olha, eu fui vereador e eu me lembro, no primeiro mandato, o prefeito era o ex-prefeito Camarinha. Eu participei de um encontro entre o sindicato e a prefeitura e nunca mais... Eu abandonei a reunião no meio da reunião. Por quê? Antes de vereador, eu também tive alguma atuação em sindicato, não tão efetiva, contundente, com o Mário Herrera, mas eu acompanhei como é que o Mário ele atuava nessas negociações entre patrão e empregado. O Mário é duro com a classe patronal e não poderia ser diferente. Né? Tem que defender os trabalhadores. E eu estava nessa reunião entre prefeito e sindicato, o presidente não era o Mauro à época, e eu me lembro que o prefeito virou para presidente do sindicato e falou assim, olha, nós todos sentados numa mesa, assim, alguns vereadores, alguns diretores do sindicato, ele chamou ela de lado e eu ouvi toda a conversa, onde ele falava assim, naquela época ainda existia a política do abono, né? Ainda não era, né? Depois que agora foi retirado a questão do abono e implantou o percentual, o reajuste pelo INPC percentualmente. Então eu me lembro do diálogo entre o prefeito e o presidente do sindicato, olha, você pede 100, eu falo que dou 50 e no fim nós fechamos em 70, tudo bem? Eu vi aquilo, eu fiquei indignado. Eu voltei para... Aí eu fiquei sentado... Não era o Mauro, presidente? Não era o Mauro. Uhum, era o Mauro. Eu vou deixar isso bem claro. Tá. Apesar de que ele já fazia parte da diretoria, mas não era ele o presidente. Uhum. Eu li aquilo e falei, mas meu Deus do céu, isso aqui é um jogo de compadres. Jogo, né? de cartas marcadas. Jogo de cartas marcadas. Sentou na mesa... não sei o que, daqui a pouco chamou a imprensa, nós ficamos no 70. Aí o sindicalista foi lá, deu entrevista, não, realmente, mas vamos fechar no 70. Mas já estava combinado. Eu falei, eu não vou participar dessa palhaçada mais, nunca mais participei. Nunca mais quis saber disso. Então, não estou dizendo não que... Não é o que está acontecendo desta vez aqui, pelo amor de Deus. Eu espero, lógico, não vejo assim. Mas só para te citar como as coisas ocorriam. Só que eu vejo com preocupação, porque na reunião que teve no Espaço Cultural, eu me lembro que os servidores... queriam resolver já de forma imediata essa questão e alguns dirigentes querendo protelar para 15 dias, jogar para frente, porque você sabe, perfeito, qual a forma que você encontra de apagar a ebulição de uma coisa? Você joga um pouco de água fria, você segura e você vai desmobilizando, e as pessoas vão acomodando e acaba a vida seguindo. Então isso não pode acontecer. O sindicato... Agora, por outro lado também, eu acho que todo mundo deve ter candidato, mas eu não sei. Empregado que apoia patrão, fiquei sabendo que o Mauro declarou que apoiou o Vinícius na campanha, todo direito ele tem enquanto cidadão, enquanto eleitor, de apoiar quem ele quiser, mas hoje ele representa uma categoria. Entendi. Aí depois também tem a Associação dos Professores Municipais, que a presidente também apoiou o Vinícius. Eu não sei se eles estão confortáveis nessa negociação com o prefeito, né? Que eles são, teoricamente, responsáveis pela sua eleição também, e agora vão ter que negociar, sentar à mesa. Eu imagino que a própria categoria deva fiscalizar isso aí, ficar atenta, por isso que a gente diz sempre, né? Mas eu vejo, que não estou acusando ninguém de nada, não estou acusando ninguém de nada, eu estou dizendo que vejo com preocupação. Né? E eu também não estou vendo nenhum manifesto. O sindicato tem um informativo, eu não vejo, você tem visto? Se você viu, me desculpe. Não, eu tenho trazido sempre o Mauro aqui. Fazia panfletagem. O Mauro não veio hoje porque tem um velório e ele me ligou pedindo, inclusive, Ailton, há algum problema, o senhor me ausentar?
faleceu uma pessoa muito querida, muito próxima, e eu não vou poder estar no programa. Eu falei, não, fica tranquilo, se for o caso, volta amanhã, enfim, a gente E eu me lembro, discute isso. Ailton, e você vai lembrar bem Agora da tem história. um mandado de segurança lá, tá na mão do Dr. Silas, e acho que vai despachar com o Dr. Silas ainda hoje, o advogado do Espero sindicato. que obtenha sucesso, eu vou cumprimentar o Mauro se ele tiver sucesso nesse mandado de segurança, que foi o que ficou estabelecido em Assembleia e foi a decisão da maioria dos seus Exato, servidores. e outra, pede o INPC apenas, é só a correção salarial, não tem nenhum centavo a mais de reajuste real. E você se lembra, na história, eu lembro que no governo do ex-prefeito Salomão tinha panelaço, tinha megafone, tinha panfletaço, tinha tudo. Aí veio o governo do Camarinha, o sindicato acalmou. Veio os outros governos, o sindicato rádio, panfleto, informativos, em cima. E agora eu não estou vendo a mesma, me desculpe, não estou acusando ninguém de nada. Houve um protesto, né, dos servidores, com nariz de palhaço, com apitaço. Mas eu percebi que como uma coisa que veio de baixo para cima, uma coisa oriunda mesmo dos servidores, da categoria. Então eu cobro uma participação, quero cumprimentar o Mauro aqui, não tem nada contra a pessoa dele, parabéns pelo trabalho dele, mas a gente cobra uma ação mais efetiva que aconteceu em alguns governos. Porque a gente já está no dia 20 de maio, a data base foi 1º de abril. Outra coisa. E até agora nada para o servidor, né? Eu vi também o Mauro dizendo que a data base era em junho, trouxe para abril que isso prejudicou. Não prejudicou. Não prejudicou em nada. Por quê? O IPVA se arrecada quando? No início do ano. No início do ano. O IPTU com desconto, quando você arrecada? Início do ano, janeiro. Se você não arrecadar, meu amigo, até abril, você não arrecada mais. As principais receitas do município é até março. Então, em março, todo gestor público, todo prefeito já sabe, já tem ideia do quanto ele vai arrecadar o final do ano, até porque o grosso ele já arrecadou. Então isso não prejudica em nada. Outra coisa, a questão da dívidas. Tem que ser rápido Isso é lenda, já avisei aqui. Precatório ninguém paga. Dívida do IPREM foi parcelada. O IPTU injetou 40 milhões a mais ano. São 160 milhões em 4 anos. Eu acompanhei pela imprensa uma matéria do Jornal da Manhã de que os repasses federais e estaduais aumentaram. Mais de 60 milhões no primeiro quadrimestre. Um aumento de 10 a 15% a mais na receita. Então o dinheiro tem. Um abraço a todos, muito obrigado. Tínhamos alguns outros assuntos aqui, não haverá tempo. Amanhã estamos de volta com o nosso Hora H. Obrigado, Eduardo, por estar presente aqui. Eu agradeço o convite mais uma vez. Um abraço. Obrigado, abraço a todos.